Capítulo 17. A apropriação pela fé. Pouco tempo atrás, o Senhor me disse que uma das suas maiores tristezas é ver seus filhos não se apropriarem pela fé daquilo que Ele tem para a vida deles. Desde a minha infância, a fé bíblica e verdadeira é um assunto que me fascina. Mas naquela noite em particular, o Senhor falou comigo usando a palavra apropriação em relação à fé. E essa palavra realmente me chamou a atenção. Eu também percebi um sentimento de urgência, assim como uma profunda tristeza no coração de Deus. Então eu lhe pedi para me explicar melhor. Quando o Senhor gentilmente começou a abrir seu coração para mim, comecei a chorar em sua presença. Ele me disse que a falta de apropriação pela fé na vida dos seus filhos é um ato de desprezo à cruz do seu filho. Deus me revelou a intensa dor sofrida na cruz e o alto preço que seu filho teve que pagar para que nós pudéssemos receber tantos benefícios maravilhosos. Quando não nos apropriamos pela fé, é como se esbofeteássemos o rosto de Jesus enquanto ele estava pendurado na cruz. A mentalidade da velha aliança era de que Deus responde à nossa fé. Portanto, a ênfase estava na nossa fé. Na nova aliança, nossa fé é uma resposta à obra consumada da cruz, o que coloca a ênfase no que Jesus fez, não em nós ou em nossa fé. Na velha aliança, eles acreditavam e esperavam pelo que Deus faria em resposta à fé deles. Nós, na nova aliança, não esperamos por algo que vai acontecer, mas relembramos em fé o que aconteceu há quase 2000 anos, quando Jesus bradou: está consumado. Apropriar-se pela fé significa ter uma fé que recebe. Receber, na linguagem da Bíblia, tem um significado diferente do que a maioria das pessoas tem em mente. Existem palavras diferentes em hebraico e grego traduzidas na Bíblia como receber, entre aspas. Mas quando se trata de receber algo em oração ou algo que nos pertence, a palavra usada significa agarrar com as mãos e não soltar. Ao nos apropriarmos pela fé, jamais pedimos a Deus para nos dar o que já nos pertence através da nova aliança. Agarramos aquilo pela fé, expressando-a através de ações de graças e começamos a agir como se já tivéssemos o que pedimos, mesmo sem ver a concretização no mundo natural ou apesar do que vemos com nossos olhos naturais. Jamais olhamos para os sentimentos ou nos deixamos influenciar pelas circunstâncias. Quem se apropria de algo pela fé jamais reclama de nada, porque entende que a reclamação é um dos maiores sinais de incredulidade e um comportamento muito destrutivo na vida de um cristão da nova aliança. Se Deus realmente nos deu todas as coisas através de Cristo e ainda reclamamos da nossa situação, isso mostra a atitude de incredulidade no nosso coração. Então, quando ensino sobre a nova aliança, gosto de exortar seriamente as pessoas para que elas tirem toda a reclamação da sua vida. Deixe-me dar um exemplo para ajudá-lo a entender isso. Em 2004, Deus me disse para deixar tudo o que eu tinha na Áustria, pegar minha esposa e meus filhos e me mudar para os Estados Unidos. Naturalmente, isso não fazia o menor sentido, já que na Áustria tínhamos toda a segurança de que precisávamos e não tínhamos nada nos Estados Unidos. Nós não tínhamos nenhum imóvel para vender, nenhum dinheiro na poupança, nada de muito valor. Eu não tinha emprego nos Estados Unidos e tudo parecia totalmente incerto. À medida que a data da mudança para os Estados Unidos se aproximava e muitas coisas ainda não tinham sido resolvidas, comecei a ficar um pouco ansioso. Tentamos achar alguém para alugar o apartamento em que morávamos, que era de propriedade do governo, para podermos vender parte dos móveis ao novo inquilino, mas era complicado, porque as regras e exigências para que alguém pudesse assumir nosso apartamento eram bem complexas. Então, certa noite, Deus falou comigo dizendo que o negócio já estava fechado, pois eles já me prometeram que nunca me abandonaria nem me desampararia. Depois daquela noite, nunca mais fiz outra oração, nem qualquer outra coisa para achar o inquilino, nem movi um dedo para fazer mais nada acontecer. Simplesmente louvei ao Senhor pelo negócio fechado, continuei agradecendo-lhe e agi como se tudo já tivesse resolvido. Alguns amigos até me chamaram de burro e irresponsável, mas em vez de tentar resolver meu problema, levei minha linda esposa para passar 3 dias na Suíça para comemorar nosso aniversário de casamento. E enquanto eu estava na Suíça, Deus sobrenaturalmente cuidou de tudo e o caso acabou de forma absolutamente perfeita.
Isso é a apropriação pela fé. Se eu tivesse continuado orando, suplicando a Deus para me ajudar, tentando resolver tudo, nada teria acontecido. Quando nos apropriamos pela fé, tomamos posse do que nos pertence através do louvor e das ações de graças, e então começamos a agir como se tudo já estivesse resolvido. Se você realmente quer experimentar a nova aliança, é muito importante que compreenda o que virá nas próximas páginas. Peço que você leia lentamente com muita atenção e medite continuamente nestas palavras. Talvez você tenha que lê-las várias vezes. Peça ajuda ao Espírito Santo para entender essas palavras e diga-lhe que você deseja experimentar cada aspecto da nova aliança. Peça a Deus o espírito de sabedoria e revelação e também para que Ele abra os olhos do seu coração para essas verdades. Promessas e fatos celestiais. Em meu livro Fé, falo sobre a diferença entre os fatos e a verdade. Explico que uma verdade é mais forte do que um fato e temos que escolher acreditar nela. Por exemplo, a lei da física diz que as pessoas não podem andar sobre a água, o que é um fato. Entretanto, os evangelhos contam a história de Pedro andando sobre as águas. Ele conseguiu fazer isso acreditando na verdade acima do fato. Tudo o que Jesus diz é a verdade, porque Ele é a verdade, conforme está escrito em João 14,6. Consequentemente, se escolhermos acreditar na verdade acima dos fatos, experimentaremos o sobrenatural. No caso de Pedro, o fato era que não se pode andar sobre a água, mas a verdade é que Jesus disse que Pedro podia e ele andou. Talvez o fato seja que o médico lhe disse que não há cura para você, ou suas circunstâncias lhe digam que não há esperança, mas você deve escolher acreditar na verdade da palavra de Deus acima dos fatos naturais que você vê. Não existem apenas fatos naturais, mas também algo que chamo de fatos celestiais. Os fatos celestiais são diferentes das promessas de Deus e estão diretamente relacionados à nova aliança. Promessas têm a ver com o futuro, enquanto os fatos celestiais têm a ver com o passado, com o que aconteceu na cruz cerca de 2000 anos atrás. Quando Jesus bradou "está consumado", ele liberou certos fatos celestiais no mundo espiritual para que nos apropriássemos deles pela fé. Um fato celestial não é algo que Deus nos promete que fará, que estaria no futuro, mas é algo que Deus diz que já fez, que está no passado. A única forma determinada por Deus para que experimentemos dele é através da apropriação pela fé. Não é através da intercessão de outra pessoa a nosso favor, nem pela imposição de mãos de um homem de Deus, nem mesmo através de jejum e oração que podemos recebê-los. Temos que nos apropriar deles em vez de pedir por eles. Devemos agradecer a Deus por eles nos pertencerem e agir como se já fossem nossos, porque está consumado. Quando nos apropriamos pela fé, agradecemos a Deus pelos fatos celestiais e agimos como se eles já fossem nossos, porque eles realmente são. Para ajudá-lo a entender melhor, vou usar uma ilustração. Se você pedir a Deus para lhe dar vitória sobre um pecado específico, jamais obterá essa vitória. Você pode receber oração do homem de Deus mais ungido do mundo, orar e jejuar por longos períodos e ainda não receber a vitória. A vitória sobre o pecado é um fato celestial, ou seja, é algo que já aconteceu no passado e do qual devemos nos apropriar somente pela fé. Se você estudar Romanos 6, 7, 8, verá claramente a declaração desses fatos. No mesmo capítulo 6, o versículo 2 diz que estamos mortos para o pecado e o versículo 11 diz que devemos nos considerar mortos para o pecado. Romanos 8,2 nos diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Paulo diz em Gálatas 2,20 que fomos crucificados com Cristo. Todos esses são fatos celestiais da nova aliança, nos quais você deve acreditar, declarar e agradecer a Deus por eles, a fim de que se manifestem em sua vida e você receba a vitória. Se você pedir a Deus que crucifique a sua carne ou empenhar todo o seu esforço para isso, não experimentará nada além da derrota, porque está desprezando a cruz por não se apropriar da vitória pela fé. Orar e pedir que Deus nos dê esses fatos celestiais, assim como pedir oração a outras pessoas para que Deus nos dê, também é sinal de falta de entendimento ou de incredulidade, e ambos nos impedirão de alcançar essas bênçãos maravilhosas.
Deus não as retém, mas já que elas só podem ser recebidas através da apropriação pela fé, então não há nada que Ele possa fazer por nós. Quando não vemos essas coisas se manifestarem em nossa vida por causa da nossa religiosidade ou de crenças erradas, começamos a culpar a Deus e perguntar por que Ele não responde às nossas orações. Então, acabamos com uma imagem errada e distorcida de Deus e nosso relacionamento de intimidade com Ele é quebrado. Ah, como eu odeio a religião! Já enfrentei muita resistência em minha vida cristã porque creio firmemente nesse princípio e o pratico. Confrontei muitos jargões religiosos na igreja que contrariam diretamente os fatos celestiais e a nova aliança. Pedir constantemente a Deus algo que Ele já nos deu em Cristo é uma prática muito comum entre os cristãos hoje em dia, mas isso precisa parar. Vou fazer uma ilustração que o ajudará a captar essa importante verdade. Imagine que você esteja passando por uma situação difícil na vida. Você está enfrentando dificuldades e circunstâncias que impedem que você experimente a plenitude de vida que Jesus prometeu quando disse que veio nos dar vida em abundância. Veja João 10:10. Você começa a orar, pede que outras pessoas orem por você, ora com mais intensidade e, por fim, além de orar, começa a jejuar também. Você pede que Deus lhe dê forças, mude as circunstâncias e tudo mais que sente que precisa para obter a vitória. Embora a sua oração, o jejum ou a oração de outras pessoas em si mesmas não sejam ruins, fazer isso em relação aos fatos celestiais realmente é ruim. Agindo errado assim, transformamos o fato celestial que está no presente em uma promessa que agora está no futuro e jamais será nossa. Ela permanecerá no futuro, porque os fatos celestiais são ações passadas, algo que já aconteceu, enquanto as promessas são ações no futuro, algo pelo qual ainda estamos esperando. O que está acontecendo? Por que essa oração não é respondida? Porque Deus não lhe responde e parece ignorar suas orações e as orações dos outros. A frustração toma conta e, por fim, você fica tão desanimado que desiste, talvez até de Deus. Então, um dia sua vida chega ao fim e você morre e fica diante de Jesus. Ele lhe dá as boas-vindas ao céu e pergunta se você tem alguma pergunta em relação à sua vida na terra. Esta era a oportunidade pela qual você esperava, já que nunca recebeu resposta para algo específico pelo qual você estava esperando enquanto vivia na Terra. Você abre seu coração dizendo quanto ficou decepcionado porque quando você realmente precisou, ele não respondeu e não lhe deu vitória para que você pudesse viver uma vida abundante como ele lhe prometeu. Com um sorriso no rosto e o coração cheio de compaixão, Jesus segura sua mão e vocês caminham juntos até um enorme depósito. Você entra pela porta e lá estão centenas de prateleiras lotadas de tudo quanto possa imaginar, e você vê exatamente o que pediu a ele enquanto atravessava suas crises. Jesus, aqui está a força que eu lhe pedi. Você diz, então, aponta para a próxima prateleira e continua. E aqui está a vitória pela qual eu orei e jejuei. Por que o Senhor não me deu? Jesus sorri e lhe diz, meu filho amado, você se lembra da nova aliança? Nela, meu pai se comprometeu legalmente com você e estabeleceu a única maneira de nos relacionarmos com você e de você se relacionar conosco. Escrevemos claramente na Bíblia que lhe demos todas as coisas que já havíamos lhe dado através da nova aliança. No instante em que lhe demos, colocamos tudo aqui neste depósito. Já não cabia mais a nós lhe dar, mas a você pegá-las. Então, Jesus o leva para fora do armazém e aponta para a parte da frente. Ao olhar para cima, você vê uma placa enorme com seu nome escrito. Você olha para ele com os olhos cheios d'água, pois agora você entende e se lembra do que ele escreveu em 2 Pedro 1,3. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Ele meneia a cabeça e, com seus olhos repletos de amor e compaixão, diz: sim, meu filho amado, quando eu morri na cruz e selei a nova aliança, nós colocamos todas as coisas que você precisaria para uma vida abundante no seu depósito aqui. Vi você orando, pedindo, suplicando, jejuando e implorando, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Essas coisas já não eram minhas nem do meu pai. Elas eram tuas e, portanto, não podíamos dá-las a você.
O depósito tem seu nome nele e nós teríamos que roubá-lo para lhe dar essas coisas, e nem eu nem meu pai somos ladrões. Meu querido amigo, espero que você entenda essa ilustração e, a partir de agora, entre com ousadia no seu depósito no céu para pegar todos os seus fatos celestiais e viver uma vida de vitória completa e constante que glorifica a Deus e honra a maravilhosa nova aliança. Quando eu chegar ao céu, quero encontrar um depósito vazio com meu nome nele. É vital entendermos que, quando nos achegamos a Deus em oração, não devemos tentar convencê-lo de nada. Ele já nos deu todas as coisas através de Cristo e fica o tempo todo se esforçando para nos convencer a simplesmente nos apropriarmos pela fé e desfrutarmos da bela nova aliança. Um minuto de apropriação pela fé na obra consumada da cruz vale muito mais do que uma noite inteira de clamor a Deus com base na esperança. Enquanto escrevo este capítulo, estou voltando de uma viagem à Polônia, onde um casal compartilhou seu testemunho comigo tão tocante que me fez chorar. Eles estavam casados há 6 anos e não conseguiam ter filhos. Oraram e clamaram a Deus, mas nada aconteceu. Eles estavam convictos de que criam, mas através do que ensinei descobriram que, na verdade, eles não tinham fé. O que estavam era vivendo na esperança. A esposa passou 2 meses meditando em alguns fatos celestiais maravilhosos, como os filhos são bênção de Deus e já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Ela fez isso até que seu coração finalmente cresce nesses fatos celestiais. 2 semanas após seus meses de meditação, ela descobriu que estava grávida. Agora eles querem que o mundo todo saiba como a vida na nova aliança realmente é maravilhosa.